Fala galera da vida, hoje olha a gente mais uma vez aí no nosso curso de programação e nessa aula nós vamos começar a falar sobre algoritmos. Então, como eu faço os vídeos completamente gratuitos para o David hoje, eu tenho uma regra bem simples. O mínimo esforço possível, porque se eu tivesse que fazer esses textos em slides e fazer uns diagramas, você pode ter certeza que eu não ia chegar nem na aula 3. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos. Imagine que você não faz ideia do que é um algoritmo ou uma linguagem de programação. Para esse curso, eu espero que você já saiba pelo menos o básico. Eu espero que você já saiba acessar a internet. Eu espero que você já saiba navegar pelas páginas. Eu espero que você já saiba o que é um diretório. Eu espero que você já saiba o que é o menu iniciar, o que são programas, aplicativos, etc. Pode parecer besteira, você pode estar dando risada, mas vai por mim, é muito comum ainda encontrar pessoas que não sabem. Então, se você não sabe, vale a pena fazer um curso básico de informática básica, que vai te ensinar o básico sobre a parte de computadores, o que é uma barra de tarefas e assim por diante. Bom, então vamos lá. Falando sobre algoritmos. Então, só copiei isso aqui do Wikipedia, está em inglês, mas traduzindo, na matemática e na ciência da computação, o algoritmo é uma especificação em como você resolve uma classe de problemas. Então, algoritmos eles podem fazer cálculos, processar dados, a, automatizar e outras tarefas. Então, algoritmo, na verdade, é como se fosse uma receita de bolo. E, derivada dos algoritmos, nós escrevemos as linguagens de programações. Então, linguagem de programação é uma linguagem formal, que na verdade é um conjunto de instruções. Então, esse conjunto de instruções ele vai produzir vários tipos de saída de dados, e as linguagens de programação são utilizadas na parte de computação para implementar os algoritmos. Então, resumindo tudo isso daqui que as pessoas estão falando, o algoritmo nada mais é do que um conjunto de instruções. O que esse conjunto de instruções vai fazer? Ele vai atingir um objetivo. Então, você tem entrada, você tem processamento e você tem saída. Esse é o básico da computação. Então, todo algoritmo ele vai ter um tipo de entrada, todo algoritmo vai fazer o processamento e todo algoritmo vai ter uma saída. Seja um valor, um retorno, um valor numérico, ou você só está exibindo algo para o usuário. Então, sempre vai ter isso. Lembre-se que um programa contém esses três valores básicos aqui: entrada, processamento e saída. Então, esse conjunto de instruções vai executar exatamente isso. Agora, algoritmo está no nosso dia a dia, apesar de você não perceber, todos os passos que você dá no seu dia a dia são um conjunto de instruções que, na verdade, o seu cérebro, que alguns que alguns psicólogos eles falam e que você tem duas partes do cérebro. Uma parte é que vai lidar com esses dados automaticamente, que você simplesmente não percebe, que é o caso que você olha para alguma coisa e você está julgando, mas você não sabe que está julgando. Então, essa parte do seu cérebro é o que eles chamam de sistema 1, e tem a parte que é o sistema 2, que é a parte do seu cérebro onde você tem total controle e é onde você faz o processamento dos dados. Então, digamos lá, por exemplo, um exemplo bem idiota que você faz todo dia é um miojo. Então, você tem um conjunto de instruções que você faz para cozinhar o miojo. Você primeiro precisa pegar o miojo, aí você precisa abrir o miojo, você precisa pegar a panela, você precisa colocar água na panela, aí você precisa esquentar a água, aí você precisa colocar o miojo, aí você precisa esperar 3 minutos e depois você precisa retirar o miojo, esperar esfriar e em seguida você coloca no prato. Se você quiser ser bem específico, você pode colocar que você pega talher, senta na mesa e come. Então, esse é só um exemplo de um algoritmo bem besta. Você pode ver que, na verdade, nós pulamos vários passos aqui, se você quisesse colocar bem detalhado, mas você faz isso. São passos, são instruções que você faz, que o seu cérebro faz, desculpa,
mas que você não percebe que você está fazendo. Então, a diferença de um curso um algoritmo para isso que o nosso cérebro faz no dia a dia é que você precisa dizer explicitamente. Então, aqui nós pulamos vários passos, né? Porque eu estou escrevendo, mas na verdade, se você tivesse que ensinar um computador a fazer miojo, você vai ver o quão difícil é. Então, imagina que o computador não sabe absolutamente nada. Você teria que falar para ele aonde ele ia pegar, como ele ia colocar o miojo na panela, qual a forma que ele iria abrir. Você precisa especificar cada um desses passos. Então você pode ver que aqui no final nós temos o pega, que é a entrada de dados. Tudo isso daqui é a parte do processamento e a saída seria você comer ou mesmo o miojo ficar pronto. Sei que os espertinhos ainda estão pensando em outra coisa, que a saída seria que você vai fazer no banheiro. Também pode ser, se você pensar nessa parte de comida. Bom, mas é isso. Então, algoritmo, na verdade, é um conjunto de instruções. O problema é que o computador, ele é bem específico. Então, nosso cérebro, ele funciona do mesmo jeito para todos os seres humanos, mas no final das contas, o computador, ele precisa de uma linguagem que ele entenda. Então, a gente pode dizer que o computador, ele entende o que nós chamamos de linguagem de máquina. Então tem a linguagem de máquina, que é a linguagem que todo computador fala. Então se você fizer uma pesquisa no Google rápido aqui, a linguagem de máquina, exemplo, você vai ver aqui que tem esse monte de 1 e 0 aqui, que é o binário, nós chamamos de valores binários. Então na verdade, no final das contas, isso é o que o computador ele consegue entender. Então, na verdade, o conjunto das instruções aqui, o 1, na verdade, é quando você tem um circuito aberto e o 0 é quando você tem um circuito fechado. Ou seja, 1 é quando é verdadeiro e o 0 é quando é falso. Então, o conjunto desses dados todos aqui, o computador rapidamente ele consegue identificar. Então, essas linguagens de programação que nós vamos falar hoje, na verdade, é uma tentativa de abstrair isso, porque você não consegue escrever um programa nisso aqui. Então, na verdade, essa ainda não é nem a linguagem que eu estava querendo mostrar para vocês. Se você vê, por exemplo, deixa eu procurar aqui um exemplo de assembly, que é uma linguagem de programação que nós chamamos linguagem de programação de baixo nível. Então, é uma linguagem de programação que está bem perto do código de máquina. Então, você pode ver aqui que você tem essas instruções e que no final das contas o código de máquina vai ser gerado isso. Então, imagina você como desenvolvedor, e algumas pessoas tinham que fazer isso antigamente, eles tinham que desenvolver utilizando essa linguagem aqui. Então, era extremamente difícil, porque essa é uma linguagem que tem vários tipos de instruções que é extremamente difícil de lembrar. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, esse daqui é só escrevendo um Hello World, você pode ver que tem todos esses comandos aqui. Então, eu particularmente nunca desenvolvi utilizando Assembly, mas você pode ver que não é uma coisa que você bate o olho e fala, pô, isso aqui é fácil de aprender. Então, a gente tem que agradecer as pessoas que trabalharam com linguagem de programação no começo dos tempos aí da era da computação. Então, essas linguagens de máquina, isso é o que o computador entende, meu. Mas, putz, é extremamente difícil você escrever nessa linguagem porque não é uma coisa natural para os seres humanos. Então, é por isso que nós criamos a linguagem de alto nível. Então, linguagem de alto nível aqui é a parada mais no nível do ser humano, é um negócio mais legal de fazer. Então, se nós procurarmos aqui linguagens de alto nível, você vai ver que são linguagens onde é mais fácil se entender. Então, você vai ver que todas essas linguagens aqui, a maioria delas são linguagens de alto nível. Então, aqui temos um bom exemplo. Então, você pode ver aqui que essa é uma linguagem de alto nível, essa aqui é uma linguagem que nós chamamos de baixo nível. Então, uma linguagem de baixo nível é uma linguagem que está mais próxima da linguagem de máquina, e uma linguagem de alto nível é uma linguagem que está mais próxima do ser humano. Então você pode ver aqui que é um pouquinho mais simples de entender, tem esses comandos aqui que, sei, na verdade não é uma das mais fáceis, mas tem todos esses comandos aqui que na verdade é mais fácil de lembrar do que essa quantidade de código imensa aqui de siglas que você tem que lembrar. Então essas linguagens de alto nível, elas foram criadas para ajudar a nós, os desenvolvedores, a escrever programas que serão interpretados pelo computador. Então aqui é um bom exemplo, você tem 4 tipos de linguagem, você tem o Pascal, você tem o Java, você tem o COBOL e você tem o C.
Então você pode ver que todas elas aqui, no final das contas, vão atingir o mesmo objetivo, que é colocando um olá mundo, mas todas elas têm o que nós chamamos de uma sintaxe. Então isso é uma coisa que vocês vão aprender, que na verdade lógica de programação é só uma, mas o problema é que cada linguagem de programação tem uma sintaxe diferente, tem umas palavras reservadas que você precisa usar. E por que que você tem essas palavras reservadas? Porque você tem essa sintaxe. Cada linguagem, ela vai, no final das contas, ela vai te oferecer a mesma coisa, que é a possibilidade de executar esses programas. Algumas delas vão funcionar somente para navegadores, outras delas para servidor, mas no final das contas, todas elas são programas que você vai escrever que no final das contas vai ser interpretado por uma máquina ou por outro programa. Então, nesse caso, principalmente essas linguagens aqui, você vai escrever e no final elas vão ser lidas ou elas vão ser traduzidas para o computador e o computador vai executar, vai processar isso aqui na linguagem dele e em seguida ele vai exibir o resultado para a gente. Então, essa é a principal diferença entre linguagens de alto nível e linguagens de baixo nível. Linguagens de baixo nível, mais próximo da linguagem de máquina, mais difícil de entender. Linguagens de alto nível, isso daqui, por incrível que pareça, isso daqui é uma linguagem de alto nível. Bam, 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 bam. Tan, 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 tan. Essa aqui já é uma linguagem mais de baixo nível. Bom, então, lembre-se dessas duas coisas, linguagens de máquina, são linguagens de baixo nível, são linguagens que foram feitas para você escrever o mais próximo possível do que o computador entende. A vantagem disso é que você está escrevendo diretamente para o computador, então elas são mais rápidas. Se você estiver trabalhando diretamente com Arduinos ou com sistemas embarcados, que são sistemas que não são computadores, são, por exemplo, chips eletrônicos, que você praticamente não tem interface, você não tem nada para você ver, você vai ter que desenvolver em linguagem de máquina. Mas, para o computador, para o dia a dia que nós temos aqui, você vai estar trabalhando com linguagens de alto nível. Então, linguagens de alto nível são feitas para programadores, linguagens de alto nível são feitas para seres humanos. É mais fácil de entender a linguagem e, no final das contas, ela vai ser lida, a maioria delas vai ser lida, vai ser convertida para uma linguagem de máquina. Então, essas são as duas principais diferenças. Então, o que você tem que lembrar nessa aula é que você tem que criar algoritmos, que na verdade algoritmos eles vão executar tarefas. Essas tarefas você precisa escrever numa linguagem de programação. Linguagem de programação, ela sempre vai trabalhar com entrada, processamento e saída. Então você tem que dar um dado, você vai processar o dado e ele vai retornar. E que esse conjunto de instruções que você vai dar para o computador tem que ser bem preciso. Então lembre-se que o computador ele sabe operações aritméticas, o computador ele sabe noções de tempo e o computador sabe a diferença entre verdadeiro e falso. Aqui nós temos praticamente dois tipos de linguagem, linguagens de máquina e linguagens de alto nível. Então, linguagem de máquina nós podemos chamar também de baixo nível. E linguagens de alto nível que são as linguagens que foram feitas para os seres humanos entender. Mais fácil de lembrar, depois de um tempo trabalhando, você automaticamente consegue lembrar, consegue escrever até mesmo diretamente no papel, sem a ajuda de um computador. Então, outra coisa que você precisa saber antes de nós finalizarmos essa aula é que toda linguagem de programação eles têm uma sintaxe. Então você vai ver aqui, se nós procurarmos linguagens de programação, você ver um exemplo aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. Então, o mínimo esforço possível. Eu acho que não tem nenhum exemplo. Vamos ver aqui. Sim, um negócio legal. Pronto. Hello World, Different Languages. Não, muito pequenininha, queria alguma coisa maior. Então, deixa eu carregar, legal. Então, cada uma dessas linguagens, ela possui sintaxe. Você precisa seguir essa sintaxe, porque se você não seguir a sintaxe, essas linguagens elas não vão ser compiladas. Ou seja, quando você compila, você está traduzindo porque o computador pode entender. Então, se você não seguir essa sintaxe, o computador não vai conseguir entender. Então, você tem que seguir essa sintaxe para cada uma dessas linguagens. Então, você pode ver aqui, todas essas linguagens, ela na verdade está imprimindo Olá Mundo. Essa aqui é o que nós vamos fazer em Java. É considerada uma linguagem um pouco verbosa, um pouco grande, porque, por exemplo, essas linguagens aqui,
Você pode ver Groove, Perl, Lua e Ruby. É basicamente uma linha para você mandar um Hello World. E essas outras linguagens aqui você precisa escrever um pouquinho mais. Mas todas elas são linguagens de alto nível, que depois de um tempo é facilmente memorizado. Bom, então era isso que eu queria falar para vocês. Claro que vocês provavelmente vão precisar de mais umas pesquisas aí, mais a fundo, porque você precisa aprender o que é linguagem estruturada, você precisa aprender o que é linguagem orientada a objeto, linguagens de script e assim por diante. Mas a gente não vai cobrir isso, a gente vai cobrir apenas o que é necessário para vocês aprenderem a programar. Então é um curso direto, um curso que eu vou fazer de acordo com o que eu acho que vocês precisam aprender. Então pesquisa aí se vocês quiserem, o que são linguagens estruturadas, o que são linguagens orientadas a objeto e também linguagens de script. Então vocês podem dar uma pesquisada sobre tudo isso aí. Não que isso vai fazer alguma diferença aqui no curso, mas vai começar a ajudar vocês. Então é isso aí, galera. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.